quando nós lemos o primeiro texto, para dar sequência do tema dessa noite, vamos falar, poderia aqui citar um tema muito interessante, que é o sotaque dos cristãos do dia a dia, o cumprimento, né? Quantos que já cumprimentou hoje com a paz do Senhor? E o tema principal que nós vamos falar hoje é sobre essa paz, né? E o salmista diz que muita paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Quando Davi ele passa a direção do trono de Israel para Salomão, seu filho, que assumiu o seu lugar, uma das primeiras coisas que Davi ele fala para Salomão, diante de muitas instruções, a principal coisa que Davi lembra a Salomão, teu filho, que com certeza aprendeu próximo ao seu pai, durante seu reinado, ali todas as suas tribulações, aquilo que Deus confiou a ele ser grande rei, um rei vencedor, um rei querido na época do povo de Israel. Davi lembrou a Salomão. A primeira coisa que Davi faz, quando está lá em 1 Reis, se não me engano, capítulo 2, que falou para ele: olha, você vai assumir o meu reinado ao povo de Israel, e você tem que ser homem ali de coragem, de determinação. Depois Davi fala para ele, ensina para ele guardar os preceitos. Foi lido aqui no devocional, né? A lei do Senhor, guarda a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor, que eu guardei durante toda a minha vida, que aprendi. Foi uma das palavras que Davi deu a Salomão, trazer a memória dele os tributos, aquilo que é o compromisso dele, que seria dali para frente, que era guardar a lei, a palavra do Senhor, cumpri-lo, né? Sabiamente aquilo que determinou, que ele foi instruído, guardar os preceitos, os decretos do Senhor. E o salmista diz assim: olha, muita paz tem os que amam a lei do Senhor, para eles não há engano, não há obstáculo para aqueles que amam a lei. A lei é um conjunto de regras, humanamente falando, que tem decretos, tem normas. Imagina um país sem lei, um país que não tem normas para ser cumprido, princípios, né? Se não tiver uma disciplina, alguma coisa para normalizar, para que a pessoa viva dentro de um padrão moral, né? Então, o que fala sobre a lei de Deus, a lei divina, nós lembramos do decálogo dos 10 mandamentos, né? Que são vários itens lá que falam sobre o mandamento, a lei do Senhor: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. E tudo aquilo que Deus criou foi para o bem-estar do seu povo que foi escolhido, daquele que cumpre, que lê e pratica a tua palavra, né? Então Deus criou as leis cerimoniais, né? As leis espirituais, as leis civis, né? Para que o povo seguisse o padrão daquilo que ele determinou. Então o salmista ele fala, né? Que grande paz tem os que amam a lei do Senhor, mas o mundo não conhece essa paz que ela traz, né? Entendimento, aquele que crê, aquele que conhece essa paz, né? Aquele que tem essa paz. Tem um dos salmos que fala também que a paz, a lei do Senhor, ela é saúde para a nossa alma, né? Ela é saúde. Então essa paz que ela nos transmite para os dia a dia nós ficarmos tranquilos, ela traz segurança, traz bons conselhos, né? A lei do Senhor é boa, né? O salmista diz lá no Salmo de número 18, versículo 30, que o caminho do Senhor ele é perfeito, a palavra de Deus ela é provada, ela é escudo para todos
Senhor. E aí, voltando lá para os Filipenses, como Paulo diz aos Filipenses, e aí nós vemos aqui alguns conselhos práticos que Paulo fala: não tenham ansiosos, né, por coisa alguma. E me surpreendeu quando eu estava meditando esse texto, Rafa, que Paulo estava falando para os cristãos da sua época, né, aquele que constituiu várias, né, congregações, várias igrejas da sua época, que aquele que tem a paz de Cristo, ele se sente seguro, mesmo na grande tribulação, mesmo por passar por um período difícil. E o inimigo das nossas almas, ele sempre quer tirar essa paz, ele sempre quer nos rodear e nos tirar ao nosso redor aquilo que é tão precioso, essa paz que nós recebemos quando nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida. E ele fala que, olha, a paz de Deus que excede todo entendimento. Exceder. Eu estava folheando o dicionário para poder ter uma melhor compreensão desse texto. Paulo está dizendo aos cristãos, aos filhos, que exceder essa paz de Deus que excede todo entendimento é ultrapassar o entendimento humano. É por isso que o mundo não conhece essa paz. O mundo não tem conhecimento dessa paz tão gloriosa que hoje nós desfrutamos em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. E muito breve nós iremos desfrutar dessa paz lá na glória. E essa paz ela vai nos seguir eternamente para aqueles que for fiel até o fim. Ele vai além do que ele fala aqui, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala de guardar o nosso coração e a nossa mente. Eu começo a dar uma passeada na história de grandes milagres que Jesus fez. Uma das coisas, irmãos, que a pessoa não tem paz, existem vários motivos, vários fatores que tiram a paz de um ser humano. Eu, quando eu estava na minha época, eu não conhecia Jesus, e eu tive muitos amigos, e graças a Deus, pela misericórdia de Deus, irmã Maria, eu não tornei um alcoólatra. Eu conto um pouco da história para Cláudia, minha esposa, e jogava no futebol e andava com amigos que praticavam coisas lá no mundo, mexiam com coisas erradas, pessoas que bebiam, que fumavam, e pela bondade de Deus, por algumas ocasiões, eu cheguei a botar algum cigarro na boca, alguma cerveja naquela roda de amigos, depois de uma partida de futebol, mas pela bondade e misericórdia de Deus, eu nunca peguei um vício, graças a Deus, eu nunca peguei um vício da bebida, do alcoolismo e de pessoas que fumam. Eu presenciei, eu morei num vilarejo aqui em Paraná de Tupi, num lugar muito pobre, muito miserável numa época. Nós moramos, eu fiquei até uns 18 anos em barraquinho de sapé. Eu fui ver água na torneira da minha casa, eu estava com quase 20 anos, era tudo carregado nas costas, muita dificuldade. Minha mãe trabalhava na roça, meu pai não pôde dar um bom conforto, né? O melhor que os pais dão para os filhos hoje é o que ele tinha, era tratar, dar comida e alguma coisa para vestir, que era ganhado de alguns amigos, pessoas que iam visitar isso cidade grande lá na nossa cidade. E eu pude presenciar uma família inteira ser dizimada pelo alcoolismo. Coisa triste. O lar, a casa que ela não tem essa paz, é a coisa mais triste que você pode imaginar. A coisa mais triste. O autor aos Hebreus diz: olha, seguinte a paz com Deus, né? E a santificação, na qual ninguém verá o Senhor. É muito sério para nós cumprir o que está escrito aqui. Eu vi aquelas pessoas sendo consumidas, pessoas já pela manhã já embriagadas, ia morrendo aos poucos, pessoas que eram viciadas em vários tipos de vício. Muitos jovens da minha época morreram precocemente, né?
há poucos anos, deve ser uns 3 anos, eu perdi um amigo de infância que ele tinha câncer no fígado, que ele bebia muita bebida forte, conhaque, né? Vodka, essas coisas assim, e que secou o fígado dele. Muito jovem, ele tinha aproximadamente 50 anos, 49 anos, ainda novo, e faleceu praticando essas coisas. Mas quando você aceita Jesus, você passa a entender como que essa paz ela é preciosa. Aleluia. Como que essa paz ela é vitoriosa na nossa vida, como que ela tem valor, essa paz que Cristo transmite. Aí eu olho pela Bíblia e vejo vários milagres que Jesus fez, né? Alguns fatores que tiram a paz de alguém, de uma pessoa, é uma enfermidade. São problemas que tiram o sossego, a paz, a segurança de uma família, entristece, né? Quando alguém tem um diagnóstico de uma doença, que aquela doença está se levando praticamente a um estado deplorável da morte, esperando a morte chegar, um câncer, algo parecido, de outra natureza. E a família toda sofre com aquele ente querido, porque ele não conhece o poder de Deus. Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos, Ana, 12 anos gastando tudo para o médico. Aí eu faço uma pergunta para a igreja: aquela mulher tinha paz? Ela tinha alegria? Aquela mulher vivia feliz? 12 anos tentando uma solução para a sua vida, mas de tanta ela perseverar, um dia com aquele toque especial nas vestes do mestre, além da cura, ela encontrou a paz para a sua alma. Oh, aleluia. Nunca mais aquela mulher foi a mesma. Bendito seja o nome do Senhor. E temos vários exemplos na Bíblia, né? Aquele homem que estava naquele tanque de Bethesda para ser ali levado até o tanque. Ninguém conseguia levar ele. Um dia Jesus chegou até ele e curou aquele homem. E aquele homem, então, a partir dali, ele passou a ter dignidade como ser homem, ser humano, e ser reconhecido. Então aquele homem passou a ter aquela paz preciosa que Jesus proporcionou na alma e tirou o sofrimento daquele homem. E o mesmo Deus de paz, que excede todo entendimento, Ele está aqui nessa noite para te dar essa glória, para te dar essa paz que você precisa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, o nome do Senhor seja glorificado nessa noite. Glória a Jesus. Às vezes nós passamos por momentos delicados e há coisas mais terríveis, é mais que o inimigo deseja, de tirar essa paz. Algum motivo para te afastar e tirar você da presença de Deus, para tirar essa paz. Mas uma certa feita, quando Jesus ele cumpriu aquilo que Deus determinou, que ele foi crucificado, e quando ele estava com o seu corpo de glória, e estava aquele alvoroço em Jerusalém pela morte do mestre, os discípulos tudo apavorados, porque é como disse a irmã Joselita, disse agora há pouco aqui, eles acostumaram a andar com o mestre, né, meu Rafa? Eles estavam acostumados a ter o mestre todos os dias, acostumados a ouvir e ver os milagres, né? Jesus ao lado deles ali a todo momento. Quem sabe alguma despedida, né? E Jesus despedia para ir para suas casas descansar, e tinha aquele abraço do mestre, aquele abraço, né? Aquele aconchego, e dizia até amanhã, e nós estamos juntos de novo para o instante. E Jesus seguia curando e libertando os pobres, os oprimidos e cativos do diabo. Eles assistiram aquilo tudo, mas houve um momento que, como Jesus morre na cruz, eles presenciaram aquele evento tão terrível que deu uma repercussão no mundo inteiro. E agora eles estavam com medo, eles estavam temendo a perseguição dos romanos, fugindo dos soldados. E o texto vai dizer nos evangelhos, irmão, que eles estavam dentro de uma casa fechada, reunidos os discípulos, com Maria, com algumas mulheres, depois que tinha sepultado, já tinham passado os 3 dias.
E de repente eles com a casa fechada, Jesus se apresenta no meio deles. A primeira coisa que Jesus diz para eles: deixo-vos a paz. A paz seja convosco nessa noite. Eu não sei como está a sua vida nessa noite, mas quem sabe no seu particular com Deus, de alguma maneira o inimigo durante o dia tentou tirar essa paz. Você está com a mente atordoada, preocupado nessa noite. Daqui a alguns instantes vamos chamar para fazer a oração final, e Deus vai te retornar em dobro essa paz que você precisa, e ainda por cima te dar o milagre, a cura e a libertação e a causa daquilo que você precisa nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus chega no meio deles e conforta o coração do discípulo. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Uma paz tão preciosa. Algum tempo atrás eu não tinha essa paz. Eu não sabia quem era essa paz. Perto da minha casa, irmão Divar, tinha uma encruzilhada, já era asfaltada, uma que ia para o cemitério e que seguia mais baixo adiante. E eles colocaram até por homenagem ao meu pai, o nome do meu pai naquela rua. Eu me lembro como se fosse hoje, todos os domingos à tarde, os jovens, os crentes se reuniam ali por baixo do quintal da minha casa. Naquele cruzamento, eles puxavam a gambiarra do vizinho e faziam um culto de domingo à tarde evangelístico. E às vezes eu via no futebol e passava no meio deles a mocidade bem trajada, as meninas bem assim, bem vestidas, e tudo com alegria no rosto. E eu passava no meio deles todo suado, com a camisa nas costas, ele me entregando o folheto e dizia para mim assim: olha, Jesus te ama. Você quer receber esse panfleto? Jesus te ama e quer te dar vitória. Ele quer te dar paz na sua vida. Quantas palavras eu vi aquele jovem, aqueles moços ali naquele culto de evangelismo, e eu não dava importância. Para mim, eu chegava em casa e falava aquele papel, jogava lá na beirada do terreiro e deixava para lá. E foram muitos e muitos domingos que foi feito esse evangelístico ali próximo da minha casa. E eu tenho orgulho de dizer que eu vi muitos obreiros, até pastores e cantores que Deus usou, o fruto daquele evangelismo do domingo à tarde. Oh, bendito seja o nome do Senhor, porque Deus honra aquele que faz com alegria. Deus honra, não volta vazio. Paulo fala que não é em vão o vosso trabalho no Senhor. Seja firmes e constantes, que não é em vão o vosso trabalho. E aquelas pessoas, aqueles crentes iam todos os domingos, e alguns feriados, e às vezes eles pegavam chuvas ali, arrumando aquelas caixas, aquele material de pressa para não molhar, e aí teria o culto à noite para adoração a Deus. Quantas vezes eu cheguei na casa de um moço que ele foi evangelizado, já faleceu há muito tempo, um grande amigo meu, e ele tinha um problema na vista, trabalhava na prefeitura, e ele perfurou a vista e deu um mal na vista dele, ficou muito ruim. E ele me chamava para ir lá na casa dele, para me ler texto da Bíblia para ele. Ele me chamava ali, eu tinha uma consideração, um amor muito grande por aquele homem, era quase meu vizinho, e viu praticamente eu criar naquele lugar, e todos os domingos à tarde ele passava lá uma gravata, um paletó, e a Bíbliazinha debaixo do braço, para ir lá servir o Senhor. Aleluia. Ele ficou um pouco mais de 3 meses, e depois morreu aquele homem. E hoje o Espírito de Deus me traz a memória aqueles dias, como se fosse hoje, faz um reflexo, um flash de uma máquina de um filme na minha mente, aqueles momentos que eu passei, que eu vivi ali, quantos anos que passaram, aquela cena direitinho, eu lembro alguns textos, alguns salmos
vista e eu consigo ler e enxergar perfeitamente a palavra do Senhor, porque Ele me deu e eu aceitei Ele, e Ele me deu essa paz tão preciosa que o mundo não conhece. Essa paz, uma coisa que não tem explicação. A glória de Deus, essa graça tão maravilhosa. A Bíblia diz que Herodes já tinha matado Tiago, a espada, em Atos capítulo 2. E eles prenderam Pedro. E o texto vai dizer lá que na casa da irmã Maria tinha um culto. E eles fizeram uma vigília a noite toda em prol da liberdade de Pedro. E o Pedrão estava lá, preso. 16 soldados, guardados 16 soldados e algemas nos pés de tudo quanto é direito. E ele estava já sentenciado para ser morto no próximo dia. E passou a noite ali, enquanto aquelas pessoas, aqueles crentes na igreja, na casa da irmã Maria, orou incessantemente pelo favor de Pedro a noite toda. Deus não resistiu à oração daqueles crentes e enviou um anjo e foi lá naquela prisão. Sabe o que me impressiona? E quando se fala em tortura, prisão, você não tem sossego, você não consegue dormir. Eu, particular, não consigo dormir. Alguma coisa me picando, inseto, alguma coisa, né, coçando, não dá para dormir. Esse calor incomoda, fica fadigado. E a Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo chega lá, Pedro estava dormindo. Jesus tem misericórdia. Ele guardando 16 soldados, cheio de algemas, talvez tenha que fazer a sua necessidade do jeito que estava. Não tinha banheiro, igual tem as cadeias hoje, e os presídios. E eles estão dormindo. E o anjo desperta Pedro. Pedro, vem comigo. Ele pensou que era uma missão. E as algemas caíram das mãos de Pedro. E dos pés se abriram nas algemas. E Pedro então desperta do sono. Por que ele estava dormindo? Porque quando ele foi comissionado a fazer a obra que Jesus trabalhou na vida dele, verdadeiramente, ele levava consigo a paz que excede todo entendimento que está aqui nessa noite. Aleluia. É por isso que ele estava dormindo, porque a paz que ultrapassa, além do entendimento, quando Paulo fala aqui, excede todo entendimento. Ele estava na vida de Pedro. Por que preocupado? O homem que morreu no outro dia, mas ele tinha certeza que se ele morresse, ele já estava na glória com essa, porque ele abraçou a oportunidade de ter essa paz tão preciosa. E eu convido você nessa noite, se você está precisando dessa paz, de um milagre, algo que ainda está faltando na sua vida, venha até a frente. Nós vamos orar a favor da sua vida. Onde está a primeira pessoa? Nós vamos fazer um clamor a favor da sua vida. E o salmista diz bem claro: muita paz tem os que amam a lei do Senhor. Você nunca mais vai ser o mesmo quando você tem certeza da sua salvação em Cristo. E essa paz que pode dar ela é só Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Jesus. Aleluia. Onde está a primeira pessoa? Venha até aqui, nós vamos orar a favor da sua